Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Essa frase é de um escritor americano chamado Jim Rohn. A primeira vez que eu vi essa frase foi há uns 7 anos atrás, e eu confesso que no primeiro momento que eu ouvi, eu não concordei muito, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi mapear em mim para ver se eu tinha os defeitos daquelas pessoas com quem mais eu convivia. E hoje, 7 anos depois, eu me peguei observando as pessoas ao meu redor, como as situações me afetam e como eu lidei com isso ao longo de toda a minha vida. Depois de alguns anos, eu consigo identificar, processar e não absorver. Oi, eu sou a Leti, designer curiosa, apaixonada por boas ideias e aprendiz dessa loucura que é a vida. Por aqui a gente fala sobre empreendedorismo criativo, design, negócio e das lições nem sempre tão fáceis que a vida vai jogando no nosso colo. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre como o meio que a gente vive pode estar minando a nossa energia, criatividade e até a nossa expectativa de alcançar o que a gente tanto sonha. E vou te mostrar que quando as coisas não vão tão bem, não é você que é incapaz nem culpada por isso. Hoje eu vou te falar 3 coisas que quando eu tive consciência, muita coisa mudou por aqui. E eu acredito que também vai te ajudar muito por aí. Eu já te adianto que eu não sou psicóloga, mas eu quero compartilhar aqui contigo alguns aprendizados que vão vindo, que estão acontecendo, que estão vindo pra mim, que eu queria muito que alguém, sei lá, uns 7 anos atrás tivesse compartilhado comigo também. Então vamos lá. A primeira coisa é, não, você não é a média, necessariamente, das 5 pessoas com quem você mais convive. Mas sim, elas têm muita influência na maneira como você se enxerga, como você enxerga as oportunidades e também como você enxerga as dificuldades ao seu redor. Isso porque quando estamos muito imersa em uma realidade, a tendência é que o que acontece e é falado dentro dessa bolha que a gente vive alimente a nossa mente e o nosso subconsciente. E isso eu não falo apenas de comportamentos, tá? Então eu não estou aqui falando com você sobre, porque você convive com um fumante que você vai fumar também. Mas de perspectiva de vida mesmo. Se o local onde você está, as pessoas, elas aceitam a realidade delas, como é, mesmo sem ser o que almejam para a vida inteira, ou veem que mudar aquela realidade é quase que impossível, a chance de você também ter essa visão, pelo menos enquanto não estiver atento ao que está acontecendo, é muito forte. E eu posso dar um exemplo simples para que você consiga visualizar melhor o que eu estou falando. Sabe aquelas pessoas que gostam de fazer piada, dando a entender que você é uma pessoa iludida por conta dos seus sonhos, de você querer correr atrás do que você quer? Por exemplo, vai sonhando que um dia você consegue. Ou só tô apenas não, deixa eu aqui mesmo, porque eu não me iludo com essas coisas não. É esse tipo de pessoa que a gente precisa estar bem atenta quando a gente convive, para que essas pessoas não minem, não suguem a nossa energia, criatividade e sonho. Se você consegue identificar uma pessoa assim no seu dia a dia, eu desejo muito que depois de hoje você consiga dar limites ao que ela possa te influenciar. A segunda coisa é, se você não estiver segura do que você quer, de quem você é e da realidade que você realmente quer viver, o que você consome nas telas influencia e muito a sua vida agora e a sua perspectiva de futuro. E aqui nesse tópico eu vou te contar o que aconteceu comigo, que foi inclusive um dos motivos de eu querer trazer esse vídeo aqui para o canal. Eu comecei esse projeto aqui da Zao lá em 2019, cheia de disposição e propósitos. Em 2020, 2021, pandemia, todo mundo isolado, estava eu vivendo de produzir conteúdo, de dar aula, de compartilhar meus conhecimentos com mulheres criativas, artesãs, artistas plásticas, empreendedoras no geral. Eu trabalhava até 16 horas por dia entre produção de conteúdo, estudar, produzir curso, dar aula, gravar vídeo. E eu tava vivendo aquilo ali com tudo. Caí de cabeça assim, deu flecheiro. Mas no início de 2022, eu me vi extremamente exausta, triste. E pela primeira vez, eu precisei dar uma pausa. Pausa essa que duraram 3 anos. Eu achei que seria uma pausa rápida, só para dar aquele respiro de deixa eu limpar minha mente, parar um pouquinho de tela, parar um pouquinho de produzir conteúdo, de ficar aqui na frente do telefone quase que o dia inteiro. E durante esses 3 anos de pausa, todo santo dia eu pensava comigo, eu tenho que voltar com a Zao. Esse ano é o ano que eu volto a produzir conteúdo, só que eu não voltava, eu estava completamente travada. E eu assumo para você agora nesse vídeo. Até aqui de fazer esse vídeo, eu estou ainda um pouco travada. É um momento de destrave da minha vida com a produção de conteúdo mais uma vez, tá? Então vamos lá, dá aquele like para ajudar a Belezinha a seguir com isso daqui. E aí, nesse tempo, eu aprendi muita coisa. E uma das maiores lições foi entender como o tipo de conteúdo que eu estava consumindo nas redes sociais estavam me afetando e me atrapalharam tanto com a Zao a ponto de me deixar exausta no início de 2022. E me dói muito lembrar isso,
porque essa época da Zaun, eu estava completamente isolada em casa, tinha passado por uma mudança muito grande, e ela era uma época muito gostosa. Eu conheci pessoas incríveis, maravilhosas, tive alunos muito empenhados, maravilhosos e maravilhosas, e eu me sentia muito completa. Foi na Zaun que eu descobri que eu gosto de ensinar e o meu gosto por educação. E aí, eu às vezes me pego até vendo feedbacks que eu recebia das aulas que eu dava, dos cursos e etc, porque eu me lembro o quanto era massa o que eu fazia, o quanto eu estava tendo retorno e dando retorno na vida das pessoas também. Porém, eu comecei a me pautar pela realidade dos outros. Na época, né, 2020, 2021, tinha muita gente falando de lançamento, de fazer cursos online, de vender cursos online. E querendo ou não, esse foi o modo que eu achei de monetizar das aulas. Só que essas pessoas, esses conteúdos, né, não essas pessoas especificamente, mas esses conteúdos que chegavam pra mim, eles faziam eu me sentir atrasada, que eu não tava conseguindo, que eu tava só andando em círculos. E hoje eu vejo que não era. Tava tudo dando certo, porém certo no meu tempo e do meu jeito. Então o que aconteceu foi que eu esqueci de viver o processo, eu esqueci de comemorar minhas pequenas vitórias, eu esqueci que cada um tem o seu tempo de conquistar as coisas, tem o seu modo de fazer, tem o seu tempo de chegar, né, ao local onde vagamente a gente olhava de, eu quero ter vários seguidores, eu quero ter vários alunos, eu quero bater a meta de 1000 alunos em um ano. Então isso não é para todo mundo e cada um tem o seu tempo. E essas metas que eu colocava, elas não eram com base na minha realidade, não eram com base exatamente no meu público, era com base na realidade no público de outras pessoas. Isso fez eu me frustrar completamente e eu duvidar totalmente da minha capacidade. Me senti frustrada, incapaz e pequena. E esse peso ficou comigo um bom tempo, como eu falei antes, né? Tá aqui ainda um pouquinho, que virou um fardo gigante, cogitar na possibilidade de produzir conteúdo. Então, eu não parei com a Zaun, eu parei de produzir conteúdo, tá? Mas eu continuei dando formações, porém de modo, às vezes online, mas a maioria presencial. Mas, esse fato de produzir o conteúdo para crescer nas redes sociais, para ser encontrada por mais pessoas e etc., que inclusive é o assunto que eu ensinava com muita força dentro da Zaun em 2022, 2020, 2021, eu não tava conseguindo fazer. Eu tava assim naquela coisa de, caramba, será que eu realmente preciso de uma rede social para estar vivendo, estar respirando internet e rede social 12, 14, 16 horas por dia? Eu descobri que não é uma coisa que eu quero, tá? Mas estou voltando no meu tempo, do meu jeito, com as expectativas que eu sei que são reais pra mim agora. Então, anos depois, que tô gravando esse vídeo aqui em 2025, eu percebi que passar horas e horas e horas no Instagram, ou Facebook, ou Twitter, ou qualquer outra rede social, mas em específico o Instagram, vendo notícias do mundo e de pessoas que eu conheço, começou a me fazer me sentir muito mal. Sabe aquele meme de eu tenho raiva de internet porque a pessoa na casa dela fez eu sentir raiva na minha casa? Pronto, é tipo isso. Quando eu vejo uma notícia muito ruim que me deixa com raiva, eu fico extremamente irritada. Hoje eu tô mais controlada, mas eu tava ficando extremamente irritada. E em muitos momentos também eu via pessoas conquistando coisas, pessoas conhecidas, amigas queridas, conhecidos também, conquistando coisas das quais eu parava pra pensar. Muitas vezes me pegava questionando assim, por que eu também não tô conseguindo? Onde é que eu tô errando? O que é que eu tô deixando de fazer? Então eu sempre me colocava nessa posição de eu estar errada. E não necessariamente eu tô errada, sabe? Mas cada um tem o seu tempo de amadurecimento, de conquistas, de se preparar para receber o que almeja, o que sonha. Então essas comparações, né, assim, esse pensamento, né, coerente de cada um tem o seu tempo e cada um tem os seus corres, começou a sugar a minha energia, a minha criatividade, a minha expectativa de um presente, de um futuro melhor. Era tipo, será que eu estou fadada a viver essa vida da qual eu não estou 100% feliz? E isso alimentou pra caramba todas as minhas frustrações possíveis. E tudo isso por conta do que eu recebia no meu telefone e no meu computador. Então imaginem, né? Você tá vivendo isolada, 12, 14, 16 horas, sempre na frente do computador e do telefone, e como essas informações vão alimentando a sua mente, vão trabalhando ali dentro de você, e sua mente vai tomando conta da sua cabeça de um jeito muito doido, a ponto de você achar realmente que você tá muito errada, ou que você não é capaz, que você não é merecedora, que você é pequena, que você é uma iludida, enfim. Não achem que é isso, tá? Observa o redor, observa o que tá alimentando tua mente, se alimentando de modo meio que automático aí, no modo passivo, vou dizer assim, né? A gente tá ali e só tá recebendo. Então, uma pausa aqui. Se você já passou por isso também, tá passando algo do tipo, comenta qual tá sendo a tua estratégia para passar por isso, pra gente trocar mais umas figurinhas, porque eu acho que ainda hoje é preciso estar trabalhando. Não tô 100%, tá? Nada do que eu falar aqui, do que eu trocar de ideia com você nesse vídeo e nos próximos que vão vir, eu não tô 100%. Eu acho que ninguém nunca tá 100%. A gente sempre vai ter algumas recaídas. Então eu precisei voltar pro Instagram através da Zaun, né? Já que eu tô voltando a produzir conteúdo.
E tem momentos que eu me pego ainda sentindo isso, assim, de tipo, eu tô perdendo muito tempo no Instagram e, poxa, esse conteúdo aqui não tá sendo legal pra mim. Então, caso você nunca tinha parado pra pensar sobre isso, eu lhe convido a fazer essa autoanálise agora, essa reflexão agora. Eu vou te dizer algumas perguntas que me ajudaram, que pode te ajudar também. Esse vídeo me faz bem, ou esse conteúdo me faz bem? Esse vídeo, o que é que esse vídeo, ou esse conteúdo, esse carrossel, essa foto desperta em mim? Quando eu vejo, quando eu tô assistindo. Como eu me senti ao ver essas informações. E aí, a partir disso, você vai começar a fazer uma limpeza digital. Que nada mais é do que você parar de seguir perfis que não acrescentam na sua vida, que trazem notícias ruins, que colocam um peso em cima de você, que colocam uma cobrança que não é necessária, coloca você numa posição de uma fracassada, quando na verdade cada um tem o seu tempo. Então você vai começar a fazer essa limpeza digital, que foi uma coisa que eu fiz também. Inclusive, algoritmo, né, ele tem um histórico. Então existem alguns patrocinados que vão aparecendo para mim no perfil da Zaun, que eu tô ali colocando como não tenho interesse e pra mim é irrelevante. E isso vale pra tudo, tá? Isso vale pra música, isso vale pra filme, pra notícias, séries. Isso pode influenciar não só a tua visão de mundo, tá? Se vai ser mais positiva, mais negativa, neutra, revoltada, como for, mas também na qualidade do teu sono e no teu tempo de descanso. E a maneira como essas coisas elas podem te influenciar, elas vão tirar a tua criatividade, elas vão tirar a tua paciência, vão tirar a tua energia. Então isso vai afetar de uma maneira que ou você vai ter muito disso, ou você vai começar a perder isso. E aí, pra gente voltar a se recuperar, aí é uma bronquinha um pouquinho pesada, assim, sabe? A gente tem que estar muito determinada e muito segura do que a gente quer. Tem um livro bem legal, na verdade eu vou citar 2 livros aqui, que eu lembrei agora. Um livro, eu ainda tô lendo, não terminei, que é O Poder do Agora. Eu já vi muitas pessoas falando sobre esse livro. Apesar do autor ele se colocar como mestre espiritual, isso foi uma trava no início para começar a ler esse livro, eu não vou mentir. Eu resolvi não deixar isso me influenciar e eu comecei a ler o livro. E é muito, muito interessante a maneira como ele fala de como a mente domina a gente. E fala dessa questão da importância da gente ter a consciência de que se a gente não viver hoje, a gente não fizer hoje, a gente não estiver no hoje, a gente não vai ter um futuro. E a gente vai ficar apegado sempre ao passado. Então, o apego ao passado faz com que a gente trave hoje e o apego ao futuro faz com que a gente também fique agora, esperando o dia que o futuro vai acontecer. Enfim, ele é bem interessante, ele é bem gostosinho de ler, eu tô na metade dele. Se você não tem a prática de ler livros, existe o audiobook dele também, que é bem interessante, mas, de qualquer modo, eu sou a favor de leitura dos livros, eu adoro estar lendo e riscando. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link desse livro e também vou deixar o link do livro Enquanto Isso, que ele é sobre o tempo da espera. Eu já li ele inteiro, tô pra ler ele de novo e ele fica na minha mesinha de cabeceira, porque vez ou outra eu folheio assim, vejo algumas coisas que eu anotei, porque é um livro realmente muito gostosinho. Eu terminei de ler ele acho que uns 4 dias e é sobre esse processo de a gente quer algo, mas existe esse tempo. Então, como é que a gente aproveita esse processo? O que é importante a gente olhar no nosso dia a dia de bonanças que a gente tem de estar nesse processo até o dia que a gente vai conquistar o que a gente quer, né? Então, é aquela coisa assim, hoje, eu olho ao meu redor e eu vejo muitas coisas que eu já desejei no passado que eu achava que ia ser muito distante. Mas hoje eu tenho. Então, hoje, ao invés de ficar sofrendo de, ainda não tenho aquilo, eu fico olhando as bonanças do que eu tenho ao meu redor. Mas aí, então, a gente já falou sobre você não é necessariamente a média das 5 pessoas com quem você mais convive e que o que você consome nas telas pode estar atrapalhando a tua vida. Agora vai ser a terceira coisa, que é falar sobre a sua vida para as pessoas erradas pode fazer sim os seus planos darem errado. Aí você pode pensar, Leti, eu tenho um corpo fechado e digo graças a Deus, amém, que continue assim. Mas não vamos falar sobre inveja, sobre olho gordo, nada muito subjetivo. Mas a gente vai falar sobre coisas que a gente pode ouvir e pode nos paralisar ou deixar a gente desmotivada, tá? Então, se você trabalha com artesanato, pode ser que alguém lá no início, até hoje também, mas lá no início, se você estiver no início, então lá no início é hoje, no início você já tenha escutado coisas como mas isso você vai fazer só até ter um emprego, né? Ou o povo não paga por isso não, menina. É muito trabalho para pouco dinheiro. Então, são frases, são palavras, são olhares que podem ficar na nossa mente. Que mesmo a gente sabendo que não são verdadeiras, que são de pessoas pessimistas, que a gente não querendo acreditar naquilo, lá no fundo, o nosso subconsciente ele vai gravar aquela informação. E aí, no primeiro desafio que a gente tiver, e no presente é um desafio muito grande, a gente já vai vir com isso à tona, né? Você vai dizer, eita, bem que fulaninho falou isso. Mas não, estou protegida, não vou ceder dessa vez. E aí vem o segundo problema,
E aí você pode desistir ou você pode dizer assim, não vou com tanta sede ao pote, vou fazer mais devagarzinho, né? Não vou gastar tanto, não vou investir tanto, nem meu tempo nem meu dinheiro. Ou então em alguma outra situação, que não tenha acontecido nenhum desafio. Você simplesmente começou. E uma pessoa soltou isso e você que estava lá há 100%, 200% de energia aí, confiança de que ia dar certo. Essa energia, ela sai de 100% e vai para 60%. Aí o que tu ia trabalhar 8 horas por dia, produzindo, aprendendo, estudando, aquela coisa, tu faz 8 horas é muito, né? Vamos assim, só pela manhã, umas 4 horinhas. Ou então só pela tarde. Ah, não, de noite. Ali na hora que eu estiver assistindo a novela, eu faço um artesanatozinho aqui, aí posto uma coisa ali pra ver se alguém compra. Se alguém comprar, eu invisto mais tempo. E aí, esse 60% é porque vai surgir, né? Vai ficar lá dentro de você aquele medo de estar errada, o medo da frustração, o medo de que as pessoas vão falar quando você falhar, se você falhar. E na verdade nem sempre a gente falha. Hoje eu vejo que muitas vezes é muito mais falta de persistência mesmo e estratégia. Então você percebe que muito do que pode te desanimar, fazer você dar uma pausa, como a que eu dei, ou até desistir mesmo de trabalhar com o que você gosta, com o que você quer, não tem a ver com a sua capacidade ou seu merecimento? A frase que eu iniciei esse vídeo, ela não está completamente errada. Porque quando estamos convivendo com pessoas que realmente acreditam em nós, mesmo que elas não trabalhem com o mesmo que a gente trabalha, mesmo que elas não tenham o mesmo objetivo que a gente consegue se motivar e continuar na busca do que a gente quer, de quem a gente é, do que a gente quer viver. E podemos sim ser a média delas, para a gente poder ser feliz. Mas caso a realidade seja diferente, você vai se sentir travado e muitas vezes você não vai saber o porquê, porque você não está observando o seu redor, você não está tendo um olhar mais crítico sobre as pessoas e o que tem ao seu redor e como isso tem alimentado a sua mente. E não coloca aquele pensamento de, e como é que eu vou sair dessa hoje? Eu não tenho condição. Eu não estou falando de você se afastar 100% das pessoas, trocar de cidade, trocar de nome, documento, nada disso, tá? Trocar de emprego, jogar tudo por alto, chutar o pau da barraca e vai-se embora seguir tua vida. Não é isso que eu estou falando. Mas você pode começar dando limite às pessoas, você pode começar dando limite aos pensamentos, você pode começar a dar limite à maneira que observa, absorve crenças e pensamentos das pessoas ao seu redor, que não necessariamente é o que você acredita, o que você quer, o que você almeja. E é a partir daí que você começa a mudar a sua realidade. E eu te falo isso por experiência, tá? Já passei 100% por isso? Não. Também tô nesse processo. Também tô aí de pouquinho. Mas eu cheguei eu vejo que eu cheguei num estágio de aprendizado e de consciência sobre isso, a ponto de eu conseguir falar sobre isso de maneira clara. Eu acredito que esse vídeo está claro, o que eu tô querendo falar. Tá, então eu espero que não esteja errado. Mas eu também tô nesse processo, só pra dizer assim, a gente tá junta nessa, eu também tô nesse processo. E eu vejo fortes mudanças no meu dia a dia, eu vejo fortes mudanças de como eu olho pro meu futuro, como eu lido com as minhas frustrações, como eu lido com os meus planos, sem ficar só focando no resultado, mas sim no processo, qual é esse passo a passo, passei a ter mais estratégia para minha vida. E aí, se você faz artesanato ou qualquer outro trabalho criativo e se sente um pouco perdido em como organizar, eu tenho um vídeo para te ajudar a começar ou recomeçar do jeito certo. Eu vou deixar ele aqui, vai aparecer o quadradinho aqui, para que você continue e que você alcance os seus objetivos. Eu te agradeço por esse papo e se você gostou desse conteúdo e quiser receber mais vídeos meus, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar sabendo quando novos vídeos aparecerem. E se você já é inscrita por aqui, deixa o like aqui nesse vídeo para que mais pessoas possam receber ele. Um abraço e até breve!